Daniels aqui e se liga na minha coleção de controles da Power Up. Coleção de 3, já viram essa, gente? Simplesmente temos aqui versões de controles oficiais da Power Up e licenciados pela própria Nintendo. Eu tenho essa versão aqui, ó, que é do Pikachu, já vou mostrar pra vocês. A do Zeldinha, porque não podia faltar, né? Essa daqui quando eu vi eu tive que comprar. E essa aqui do Mario, que veio junto com a do Pikachu pra mim. Comprei os dois juntos ali. E todas as oficiais. Porém, esses controles são cabeados. Olha aqui, ó, wired, que é cabeado. Não tem Bluetooth, mas tem botão de macro e tem umas funçõezinhas a mais. Então eu vou mostrar aqui pra vocês esses 3 controles. E aí, a gente vê juntinho qual é que é desses controles e se vale ou não vale a pena. Já adianta aí, na minha opinião, hoje em dia deixou de valer a pena porque não se compra mais controle cabeado. Hoje em dia a gente tem tanta opção no mercado aí de controle sem fio que isso daqui deixou de valer a pena. Mas vamos assim, vamos dar uma conferida. Esse aqui eu comprei mais pra coleção mesmo porque eu achei bonitinho. E é isso aí, vamos lá? Então bora começar pelo controle do Mario. Então é o seguinte, gente, olha que coisinha mais bonitinha. Ele tem toda essa temática do Mario, bonitinho, oficial do Nintendo Switch, não é nada paralelo, tá? É da Power Up, mas é licenciado. Não sei se a Power Up ainda tá fazendo controles licenciados, mas são controles via cabo. Olha aqui, ó, do lado. A parte de trás mostrando algumas coisas que a gente tem, né? Não, só pra adiantar pra vocês, não é HalSense, porque isso aqui é da época, né? Então não adianta muita coisa, né? Umas entradinhas mais. Mas o que eu acho legal dessas caixinhas é que você não precisa abrir o controle. Por exemplo, tá lacrado, você simplesmente abre aqui, ó. E você já consegue ter uma noção do controle. Bem legal, né? Tipo assim, é legal pra você ver fora da foto. Porque a foto sempre é uma coisa e aqui é outra. Vocês podem até ver, ó. A diferença de cor aqui, ó. Na hora que abre, ó, já não tá o mesmo tom, não. Bacana, né? Agora vamos lá. Então, ó, o que acompanha esse controle? É bem coisa simples, né? Praticamente o controle que a gente tem, ele vem com um cabinho aqui, pequenininho, né? De apenas 3 metros. Como é um controle via cabeado, então já mandaram pelo menos um cabo bem grande. Isso aqui me lembra daquela época, né? Que você tinha que ficar jogando com o Super Nintendo, com os cabos, o Play, ou coisa do gênero, e tinha que tomar cuidado. Alguém ia passar sempre trombava no cabo. E ele é um cabo de tipo micro USB. Eu acho que é micro USB esse aqui, né? Me corrija aí se eu estiver errado. E, sei lá, eu acho que é um cabo bem desatualizado, mas pra época que saiu esses controles tá bom. E ele tem simplesmente 3 metros de comprimento. Também vem um manualzinho aqui de instruções, provavelmente para explicar as coisas que tem, aonde tem as assistências, essas coisas todas, tá? Esse controle aqui não adianta ele ser oficial da Nintendo, que se você precisar trocar no Brasil, não vai rolar trocar pela G4B. Mas aqui atrás eu acho que é isso mesmo, ó. Fabricado por... ó, tá em português, ó. Tem em português aqui também, ó. Pela marca que é fabricado e tudo mais. Acho que isso é mais dizeres básicos mesmo. Isso aqui vem, esse manual e esse cabo vem nos 3, tá bom? E ele fala aqui das funções, ó. Que ele tem um esquema de LED programável, indicador e também tem os botões de macro aqui, ó. O do meio para programar e os botões laterais ali. Eu acho que é isso. Mas a gente vai ver aqui no vídeo como é que funciona. De verdade, nunca usei esses controles. E olha aí, ó. Esse aqui é o controlinho do Mario, ó. Olha que bonitinho. Não é igualzinho a caixinha, né? A gente viu que tem um tom diferenciado. Então a gente já tem o Mario aqui. Os power-ups dele, né? A estrelinha, o cogumelo e a moedinha. Aí aqui os botõezinhos. Um padrãozinho de membrana mesmo, tá? Não é aqueles de clique que nem a gente vê, não, ó. É padrãozão, né? Estilão Pro Controller mesmo ali. Aqui o D-pad vermelhinho, bem confortável por sinal. Os analógicos são padrão, não é Hall Effect, mas não é desconfortável, mas porém, com o uso pode acabar dando drift. Então ele tem essa pegada aqui, a borrachinha de cima meio laranja, pelo menos eu tô enxergando desse jeito, a câmera eu acho que tá capturando diferente. Tá diferente do que eu tô olhando no olho. Ah, tem um ring light amarelo aqui em cima, então pode dar diferença também, tá? Então a borrachinha amarela, a parte de trás é um tom meio bege, um amarelinho bem clarinho. Bem legal. D-pad vermelho, botões vermelhos e o tom de vermelho dos outros botões aqui. Parte superior, né? Gatilhos aqui também, um tom vermelho, gostei. Não é aquele tipo de gatilho que tem pressão, sabe? Quando você aperta. É tipo simples, é um botão só. Não tem esse sensor de pressão que a gente tem em alguns outros controles. Bem estilão do Switch mesmo. Parte de novo, daquela corzinha meio bege, meio amarelo e clarinha. E a entrada do cabo, né? Desse cabinho aqui, já que ele só funciona cabeado. Aí aqui na parte de trás, bem simples, totalmente vermelho. E a gente tem os botões aqui de macro. Eu ainda não fucei, mas eu acho que esse botão do meio ele deve ser pra gente fazer a programação desses laterais. Visto que aqui na frente a gente não tem nenhum botão adicional. Só tem o menos, o mais, o botão de captura de tela e o home. Então a gente não tem nenhum botão adicional para configurar a macro. Então deduzo que seja esse carinha aqui do meio,
para fazer a configuração desses dois macros aqui. E na parte de baixo a gente tem uma saída de fone de ouvido. Por quê? Quando a gente conecta ele via cabo diretamente no Nintendo Switch, ele reconhece isso aqui como um possível dispositivo de saída de som, como se a gente estivesse plugando diretamente ali no Switch na saída de som. E se eu plugar um fone aqui, ele simplesmente manda o som do Switch diretamente pro fone. Bem interessante até, de certa forma, né? Agora, viu o controle do Mario? Curtiu? Vamos pro próximo. Agora o próximo é o controlinho do Zelda, gente. Olha aí, ó. Também aquele esqueminha de abrir. E aí tá o controlinho. Esse aqui foi o primeiro que eu adquiri, porque era Zelda, né? E, novamente, lateral, parte de trás, idêntico. Só muda a arte ali, né? Bem bonito, por sinal, aqui, né? Olha. Vamos lá. Novamente, o controle vem com um cabo. Esse cabo, não sei por que ele estava enrolado diferente. Vem diferente mesmo. E também, ó, ele é micro USB também. Também diz ter 3 metros. Eu acredito que seja. Esse outro aqui, ó, tá menor enrolado, por isso que dá uma sensação de volume maior. Mas também é de 3 metros, segunda caixa, e também vem com o mesmo manual. Agora só vai mudar mesmo a temática. A gente tem aqui, ó, eu vou chutar a cor, gente, já peço desculpa pra vocês, eu sou daltônico, mas eu acredito que esse tom aqui que a gente tem em volta de cor é verde. Se tiver errado, vocês me digam. Lembrando que tá com uma ring light aqui em cima, então dá diferença de cor, sim. Aqui embaixo o D-pad, ele é metalizado. Eu acredito que seja um tom de dourado meio envelhecido. Pelo menos é o que parece fora aqui, né? Se a gente olhar pela caixa, por exemplo, ó. Tá vendo? Era pra ser isso. Aí temos um tom de verde aqui na Triforce. Os botõezinhos prateados. Aqui dentro a gente tem outro tom de verde, eu acredito eu. E as borrachinhas são pretas. Combinou, eu achei que ficou legal. O escudinho aqui, o raio de chute também tá prateado. E aqui na parte superior, preto. E os botões em tom de cinza, tá vendo? Mesma pegada, gente. Não muda nada. Parte traseira preta e os botões aqui de macro e de configuração também são cinzas. De resto, padrãozão. Entradinha de saída de fone aqui também. Ah, detalhe, tem versões desse controle que ele não tem macro e também não tem saída de P2 aqui para fone de ouvido, tá bom? Mas esses daqui tem. Então do Zelda é isso também, bem simples. E agora vamos pro último aí, que é o do Pikachu. Agora por fim a versão do Pikachu, que por mim eu acho, assim, achei mais bonitinho, né? Essa aqui eu gostei bastante da temática na mão, então eu achei mais da hora ainda. E olha aí, Pikachuzinho, 8 bits, dá uma pegada mais 8 bits esse controle, eu gostei pra caramba, achei bem legal. Só pra vocês terem uma noção de cor. Bacana. E agora, vamos abrir. De novo, novamente, outra vez, o controle, o manual e o outro cabo ali de 3 metros. Esse daqui já vem igual ao do Zelda, tá vendo? Mesmo padrão. Aqui é porque eu já tinha desenrolado, tá? Olha aí o controlinho do Pikachu, que da hora. Eu gostei pra caramba desse controle, de verdade. Pikachu em 8 bits, pixelado, né? Na verdade. Esse controle já tem a temática meio pixelada. Eu achei bacana pra caramba. Os botõezinhos aqui eu acho que é em verde, não sei. Me digam aí. É marrom. Marrom, eu acho que é marrom. Marrom, né? Os botõezinhos aqui. Aqui é metalizado, meio preto. Parte de cima dos analógicos amarelas e de fundo marrom. Achei que combinou pra caramba. Por mais que a cor não faça muito sentido, né? Pra mim, na minha cabeça, marrom que não faz muito sentido nessa questão do Pikachu. Parte de trás, marrom. E dessa vez, os botões de macro também são marrons. Não são cores diferentes que nem existe nas outras duas versões. Parte superior se manteve marrom. E os botões dos gatilhos aí, amarelos. Mesma pegada também. E de novo, esse controle também possui saída P2, porque ele tem botão de macro. Como eu disse para vocês, existe a versão ali que não tem botões de macro e também não tem a saída aqui embaixo para fone de ouvido. Mas esses controles aqui da Power A, nesse quesito, existem 1 milhão de versões diferentes e uma mais da hora que a outra. Tem umas mais feias e outras mais legais. E essa do Pikachu, que para mim das três foi a mais bonita. Mas aí, temos as 3 versões aqui. Diz aí para mim nos comentários qual que você gostou mais. A do Mario? A do Zelda? Ou a do Pikachu? Pra mim, a do Pikachu ganhou. Por mais que eu seja fã de Zelda, acho que a do Pikachu foi a mais bonitinha. Só é uma pena que esses controles de fato são apenas cabeados e não tem a função de bateria e nem Bluetooth. O que é uma pena, porque são ótimos controles, muito bonitos e bem ergonômicos e confortáveis na palma da mão. Agora, se tivesse um controlinho desse aqui Bluetooth, gente, aí, oficial ainda para Nintendo, no preço acessível, aí sim, ia vender bem pra caramba, porque tem um monte de versão. Mas diz aí pra mim nos comentários a sua opinião, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que conecta ele lá no Nintendo Switch, e a gente vê como é que funciona a questão do macro, porque nem eu sei.
Então aqui no Nintendo Switch é bem simples, gente. A gente precisa se atentar em um ponto. Vamos vir aqui nas configurações, vamos vir até controles e sensores. E aqui dentro a gente precisa se atentar se esta opção aqui, ó, conexão por cabo do Pro Controller está ativada. Por padrão, em alguns Switches ela já vem como não. Então você precisa fazer a primeira ativação, pelo menos uma vez aí no seu Nintendo Switch, para ele ficar como sim, e aí sim, ó, não é possível usar a comunicação de curto alcance NFC enquanto o controle estiver conectado no cabo. Então se você tem um Pro Controller ali e está conectado no cabo, mesmo que ele tenha a função de NFC, ele já não vai funcionar, pelo menos é o que está falando aqui. Ok? Então ativada essa função, a gente pode pegar um desses controles aqui e simplesmente plugar o cabo nele e ligar diretamente na dock. Bom, no caso aqui eu preferi ligar diretamente na dock mesmo, porque tava com medo daquele OTG plugado, mais o cabo, dar algum tranco ali na entrada de energia do Nintendo Switch e danificar. Então tá plugado, tá aceso, como a gente pode ver, já mandei aqui pra tela, ó, e ele tá funcionando. O controle de bola. E pra gente ativar o macro dele, é aquilo que eu comentei com vocês mesmo, sobre esse botãozinho aqui do meio, ó. Basta segurar ele, até ele começar a piscar aqui, ó. Começou a piscar, você dá o comando, por exemplo, apertar para a esquerda, vai ficar piscando freneticamente e você escolhe qual dos macros você quer ativar. Eu escolhi esse macro aqui da esquerda. Então agora, ó, toda vez que eu apertar ele, ó, ele reconhece como se fosse o botão da esquerda. Simples, né? Quero configurar de novo, aperta ali, segura, vai começar a piscar, aperta o macro sozinho. Agora ele desativou o macro. Já não funciona mais. Aí eu faço assim a ativação do macro. Pena que esse controle aparentemente não tem modo turbo, né? Mas tá bom, já quebra um galhão aí. Mas que eu falei pra vocês, é cabo. E olha o tamanho do cabo. Gigante, né? É bom botar pra jogar lá do sofá e você lembrar da época que você tinha que ficar pedindo pras pessoas tomarem cuidado pra passar por cima do fio e não tropeçar, senão o Switch vai pro chão com tudo. Mas pra coleção, acho que vale bastante a pena sim, viu, gente? Diz aí, novamente, a sua opinião e qual desses controles você compraria aí, se estivesse disponível. Eu paguei R$100 em cada um, então pra mim valeu muito a pena ali, mas pra coleção mesmo, porque pra uso, de verdade, eu não vou nem usar.